Olá, muito obrigado pela sua audiência aí na apresentação da nossa palestra aqui no terceiro Congresso Nacional de Paisagismo online. O tema da apresentação nosso vai ser a influência da terraplanagem no projeto de paisagismo. A nossa intenção é alertar os projetistas de paisagismos para que eles considerem no vosso projeto a obra de terraplanagem que precedeu essa implantação ou o projeto de paisagismo, que na verdade é o projeto de terraplanagem e consequentemente a obra de terraplanagem. Então nesse slide eu estou mostrando aqui a superfície do terreno, né? Mostrando uma coisa hipotética, a partir da qual então vai se fazer um projeto de terraplanagem. O primeiro alerta, como vocês podem ver aí no slide, é a camada vegetal. Muitos consideram que essa camada vegetal é imprópria para usar exatamente como camada superficial no plantio de gramas ou de vegetação. Eu entendo que não. Eu entendo que a camada vegetal é uma camada rica de humus e que deve ser utilizada para a camada final de terraplanagem, é aquela que vai receber os elementos vegetais, no caso de paisagismo. Nesse outro slide eu estou mostrando essa camada vegetal e estou mostrando o que seria a crista do talude de corte, ou seja, onde começará as escavações, e à sua direita você vê o pé do talude de aterro, que é onde então a obra de terraplanagem estaria finalizando no terreno, né? Aqui eu estou indicando o projeto terraplanagem com essa linha azul, e notem aqui nesse slide que no caso do corte, quando nós formos cortar, eu vou cortar a superfície do terreno até uma linha de projeto, que é o projeto terraplanagem, né? Mas ao fazer o aterro, que está à direita aqui do slide, eu removi a camada vegetal. Então isso é importante, porque tem muitos projetos de terraplanagem, obras de terraplanagem, que se executa o aterro sobre uma camada vegetal. E isso vai gerar problemas no futuro, né? Porque não pode ser feito isso. Isso não é uma boa técnica, né? Então essa remoção ela é obrigatória na base do aterro e no caso da escavação, evidentemente ela vai ser removida na escavação. Dando destaque para a questão da remoção na escavação, o que costuma fazer é remover a camada vegetal, amontoar, né, em algum lugar apropriado, que faz parte do planejamento da terraplanagem, escavar o solo e levar para o aterro, então, fazendo a camada do aterro. Ou seja, destacar que nós não devemos deixar a camada vegetal na fundação do aterro. Esse outro slide está mostrando novamente a obra de terraplanagem, e eu estou aqui só identificando, né, o que seria o corte à sua esquerda no slide, e o aterro à sua direita. O que eu estou destacando aqui é esse elemento aqui, que é a inclinação do talude. Porque no projeto de terraplanagem, nós definimos a inclinação do talude de corte e o talude de aterro. E aqui vem um outro equívoco nos projetos de terraplanagem. É considerar os taludes de corte todos 1 para 1. E os taludes de aterro todos 1 para 1,5. Isso é um erro. Todos os projetos de terraplanagem, considerando só a parte geométrica, entendem assim. E o que eu estou querendo alertar com essa palestra é que o projeto de terraplanagem não pode ser só geométrico, ele tem que ser geométrico e geotécnico. Então essa inclinação do talude, quer seja no corte, quer seja no aterro, dependerá do comportamento, ou seja, das resistências dos solos remanescentes de escavação, do solo do aterro e da fundação do aterro, como a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente em seguida. O grande problema da terraplanagem, que considera o terreno só um projeto geométrico, ela acaba considerando, como está nesse slide, que o subsolo é um solo só. Costuma-se dizer que o solo é tudo igual. Não é, senhores, nunca o solo é todo igual. Ele muda de metro em metro, diria assim, para dar um número assim, para chocar os senhores no entendimento que o solo muda de posição a posição. Nesse slide eu tenho aqui uma linha superficial, que é a linha do terreno,
né? E estou mostrando aqui como o ser humano vê e projeta uma obra de terraplanagem, considerando que é tudo igual. E eu, como engenheiro civil e geotécnico, eu tenho que alertar que essa obra, por exemplo, um loteamento, onde eu tenho aqui o tracejado, que é o terreno natural, e que por uma implantação do loteamento eu vou ter aterros, cortes e aterros. É assim que se faz um projeto geométrico hoje, mas isso é equivocado, porque você vê que embaixo da linha preta tracejada está tudo homogêneo ou está tudo como sendo um solo só. E é isso que eu estou destacando aqui, dizendo que isso não é assim e dando exemplo de como geralmente é. Ou seja, aparecem camadas, os solos têm camadas e se distribuem da forma errática, como a natureza fez ao longo do processo aí ambiental, né? Das eras geológicas. Então aqui eu estou mostrando aquela mesma figura anterior, né? Que é essa daqui, desculpa, essa daqui, um projeto geométrico de terraplanagem, que a hora que você põe então as sondagens e você descobre as camadas do solo, você vai ver que tem diversos tipos de camada, como eu estou nomeando aqui, camada 1, esse achurado, camada 2, o material que vai estar na fundação desse aterro, a camada do 3, que está na fundação de esse outro aterro à sua direita aqui, a camada 4, que está mais em profundidade, onde está o lençol freático, né? Vai haver escavações que vão minar a água e vai haver outras escavações que a água estará lá na fundação. E esse nível d'água é importante no projeto de terraplanagem. Se ele não for devidamente considerado no projeto de terraplanagem, vão existir problemas, né? Por exemplo, você colocar um paisagismo, tá? E começar a brotar água nesse local. Vai ter um excesso de água e isso poderá, inclusive, dificultar a vida daquele paisagismo, daquela vegetação. Então nós temos que saber onde está o nível d'água e os diferentes tipos de solo que existem, tanto nas escavações como nas fundações do aterro. Para fazer isso, o que nós estamos lembrando aqui é das sondagens, né? Então eu estou mostrando aquela linha do terreno natural, e essas linhas que eu estou pondo verticais aqui é só indicando sondagens que existirão no terreno, para exatamente conhecer como são esses diferentes materiais e onde está o nível d'água. É isso aqui. Olha aqui, eu tenho a superfície do terreno, né? Superfície do terreno, a primeira linha de cima. Eu tenho a camada vegetal, que já comentamos sobre ela. Eu faço a sondagem e a partir da sondagem, então, eu vou ter a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, que são as diferentes camadas que eu descobri que foram detectadas através da sondagem. Então isso é fundamental no projeto terraplanagem. Daqui a pouco nós vamos dizer onde que isso é fundamental e que vai influenciar o projeto de paisagismo. Muito bom. A hora que a gente tem esse cenário, o geotécnico então pode aplicar a geometria da terraplanagem para então decidir sobre os taludes, as inclinações e outros problemas geotécnicos. Aqui nesse slide eu estou mostrando um perfil de sondagem, né? Onde que eu vou detectar então as tais diferentes camadas do subsolo, o nível d'água, vou poder programar coletas de amostras sobre essas diferentes camadas de solo e, portanto, conhecer o comportamento do solo. O que é o comportamento do solo? Eu quero saber a resistência do solo, eu quero saber a deformabilidade do solo, quero saber a permeabilidade do solo. E esses comportamentos vão acabar afetando, então, a obra de terraplanagem, os taludes de corte, os taludes de aterro e, consequentemente, o paisagismo que eu vou colocar sobre essa terraplanagem, podendo ter uma perda total dessa obra de paisagismo. Nesse slide, eu já estou mostrando, de novo, o terreno, né, aquela linha superior ali, que seria o terreno. O azul, se vocês recordam dos slides anteriores, que é a escavação, né? Só que agora eu coloquei também aquelas camadas que eu descobri através das sondagens. Ou seja, agora eu sei que eu vou cortar um solo 1, e quem é esse solo 1, qual a resistência dele, qual a permeabilidade, se existe nível d'água ou não existe, assim como o solo 2, no caso aqui da escavação, desse desenho que nós fizemos.
E esse material escavado, então, ele vai fazer parte de um aterro que vai estar sobre o solo 4. Então, agora eu posso fazer cálculos de engenharia civil, geotécnica, para ver a estabilidade desses taludes de corte, assim como a estabilidade desses taludes de aterro. Esse tracejado preto que eu coloquei aqui é a verificação, então, da ruptura do talude. Agora, vocês imaginem eu aplicar um paisagismo sobre um certo talude, né, sobre um certo terreno, quer seja, por exemplo, a crista desse terreno, que amanhã pode ter uma casa, pode ter uma indústria, enfim, né? Tem um talude, eu ponho um paisagismo em cima dele, assim como no aterro pode haver essa situação, e depois então há uma ruptura dessa, uma surgência de água não programada, e isso vai trazer problemas de instabilidade desses taludes ou desses terrenos. Aqui eu mostro um outro desenho, nomeando onde pode haver ruptura. Nós temos uma ruptura séria, né, nos taludes de corte, e principalmente depois eu falo do aterro, numa camada superficial. Você pode fazer uma escavação e ela fica bonita, vamos dizer assim, ela fica estável, mas depois ela pode vir a desagregar e com as chuvas ser lavada. Se você plantar uma vegetação em cima disso, primeiro, pode ser que a raiz não entre nesse material escavado. Por exemplo, ele é duro demais. Pode ser que você plante e ela até entre, mas esse material escavado não tem nutriente, portanto ela não vai se desenvolver, né? Ela pode não ter água suficiente, né? Não ter humo suficiente. Então, na verdade, eu consigo imaginar os materiais do ponto de vista de engenharia civil e orientar o projetista de paisagismo que ele vai ter que fazer um tratamento para que aquela vegetação que ele está pretendendo ter logre êxito, ou seja, tenha uma sustentação com as chuvas, que tenha uma vida útil adequada. Vou dar um exemplo aqui que é recente, com paisagismo, onde nós temos um talude de escavação de cerca de 30 ou um pouco mais metros de altura, e o arquiteto queria colocar então algumas árvores nesse talude. Nós geotécnicos, nós engenheiros civis, nós não gostamos de colocar árvores em taludes. Por que nós não gostamos? Porque a árvore, ela vai cair folhas, e essas folhas vão para a drenagem. Então a pergunta é, como que eu faço isso? Eu vou ter manutenção? Porque se eu vou ter arbustos, que seja árvores, vai cair folha seca, vai para a rede de drenagem, e essa rede de drenagem não é mantida, amanhã eu vou ter um problema de infiltração, esse talude pode cair e levar toda a vegetação. Mas aí ele insistiu e eu bolei um jeito, né? Eu bolei um jeito de falar para ele, olha, qual o tamanho da vegetação? Podia ser uma árvore menor e eu fazer um vaso invertido na escavação. Ou seja, eu faria como se fosse um poço, que seria um vaso invertido, plantaria uma certa vegetação, um arbusto, de tal forma que conteria a raiz desse arbusto, porque também nós não gostamos muito de raízes nos nossos taludes, mas teria então uma forma de você ter uma planta, uma forma da própria água de chuva ir para esses locais onde teriam esses arbustos, essas árvores, e conter também a perda ou problema de manutenção, que as folhas ficassem contidas em um certo local. No caso do talude de aterro, o problema que nós temos é que a gente chama de sobrelargura. Quando você faz um aterro, nós temos que fazer a mais para depois cortar. E isso daí geralmente é uma falha de engenharia civil e que pode vir algum projeto de paisagismo e colocar essas vegetações do projeto de paisagismo sobre uma camada instável. Ou seja, na primeira chuva vai descer tudo, porque isso já vimos ocorrer várias vezes, porque essa camada de terraplanagem superficial, ela não foi devidamente compactada, ela está solta. E a hora que ela recebe a chuva, ela acaba deslizando. Então, são as influências do projeto, da obra terraplanagem no paisagismo. Bom, então nesse slide, concentrando aí nas influências da obra do projeto terraplanagem no paisagismo, esse é um resumo mais para vocês saberem o que o engenheiro civil, responsável pelo projeto terraplanagem, deve cuidar no caso de aterro, né?
Então ele tem que conhecer as propriedades desse aterro, de tal forma que ele vai projetar a inclinação desse talude de aterro de forma a dar segurança. Ou seja, ele vai ter que conhecer as propriedades de resistência, compressibilidade, né, as camadas de fundação aqui do aterro, né, de tal sorte que não haja nem uma ruptura de massa e nem um recalque. Porque também um recalque, imagina que você tem um talude de aterro pronto, coloca uma vegetação em cima, né, e isso daí afunda, né, nós vamos ter um comprometimento da superfície desse talude que tem o projeto de paisagismo, e isso pode fazer com que a árvore, a coisa fique em toda esconsa, né, em relação ao que a gente quer com o paisagismo. Então a gente tem que analisar esses problemas de ruptura e de deformação. Nesse outro slide eu estou mostrando o que falamos de terraplanagem em termos de aterro para a situação de corte. Então eu tenho um talude escavado aqui, né? E essa inclinação que eu vou dimensionar sabendo as propriedades de engenharia do solo, as diferentes camadas, a posição do lençol freático, né? E a perda que eu possa ter desse talude se eu tiver uma infiltração, né? De novo, eu não quero que o talude tenha recalque, que é esse vermelho aqui no slide, ou que haja uma ruptura. Então, em resumo, senhores, tanto na escavação como no aterro, eu tenho que ter cuidados na obra, no projeto de terraplanagem, para que ele seja seguro, para quando eu puser o projeto de paisagismo em cima, a obra de paisagismo, essa fique onde que eu queria que ela ficasse. Eu não posso ter rupturas que vão danificar a obra de paisagismo, como afundamentos e recalques indesejáveis, criando problemas de drenagem superficial. Basicamente era isso que eu queria apresentar. E só reforçando, o projeto de paisagismo deve considerar, além da engenharia civil, geotécnica, que vai dar condições de conhecer um pouco não, obrigatoriamente a engenharia civil tem que dar com o comportamento dos solos, mas não podemos esquecer do engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo ou biólogo, ele vai dar uma outra informação para nós, que é com relação aos nutrientes que tem no solo, na condição hídrica do solo, na alimentação através da chuva, que tudo isso é necessário para aquelas plantas que serão colocadas. E cada planta tem uma exigência diferente, não é o meu forte, mas pelos meus estudos aqui, pela minha andança nas obras de terraplanagem, como projetista de engenharia civil geotécnico, eu acabei esbarrando com esses dois outros profissionais que vão junto com o profissional de paisagismo. Eles devem entrar, que um cuida da parte de geotecnia, da parte civil, da parte de segurança, deformação, mas na parte de surgência do lençol freático, e o agrônomo ou biólogo vão falar das características do solo do ponto de vista de nutrientes necessários para que aquele paisagismo tenha uma vida útil adequada. Espero ter atendido as expectativas dos senhores com relação ao que esse tema podia trazer de luz aos senhores, e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.